Da Doutrina Espírita. Toda quinta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, estamos interagindo com vocês, mas hoje é um dia diferente, né? E aí a gente daqui a pouco vai contar para vocês o que vai acontecer. Alguns já sabem, né? Alguns já estão vendo aí os cartazes que nós distribuímos, mas sejam bem-vindos ao NED. Nós queremos realmente aprender com vocês, nós estamos aprendendo, mas também estamos passando aí a nossa mensagem. Vamos continuar hoje. Boa noite, né? Boa noite, José. Boa noite, você está aí. Gratidão pela presença de todos. Isso. E como a gente sempre comenta, né, o NED é nosso. E eu quero aproveitar para fazer um convite para vocês, né, participarem do primeiro sarau da arte espírita da Baixada Santista. Porque esse sarau ele vai trazer não só artistas daqui da região, mas ele está muito bacana, está sensacional, como eu costumo dizer. Está vindo gente do Norte, Nordeste, Brasília, gente com talento impressionante, gente. Incrível, incrível. Incrível o talento dessa tivemos galera. Já, né? Já tivemos aí Ondamar, Eliana. Isso, Ondamar, Eliana, pessoa... tá vendo presencial com algumas casas de São Vicente do Guarujá, e está vendo através das redes sociais. Depois a gente vai passar as plataformas para vocês. Inclusive, você pode falar da quinta que vem. Sim. Quinta. Falo ou não falo? Fala. Não, conta para eles, quinta que vem. Então tá bom, gente. Então já se preparem que quinta que vem vamos trazer de Brasília um cara sensacional, o nosso querido Nazareno Feitosa. Conhece, Zé? Poxa! Ele com as suas poesias de Dolores, de Chico, né? Que Chico também dava os seus pitaquinhos. Então já se prepare aí, marque na sua agenda. Vocês vão adorar, vocês vão adorar. O cara é sensacional. É isso aí. E hoje a gente vai ler apenas 3 perguntinhas, né? Se não me engano. 814A. Até porque a gente vai dar mais tempo para o nosso convidado, que daqui a pouco a gente vai falar quem é. Não é isso? Convidado, como eu costumo dizer, esse é muito mais do que sensacional. É uma pessoa maravilhosa. Sem dúvida. Um ator monstruoso. E o seu coração é maior ainda, uma pessoa maravilhosa, né, Zé? Sem dúvida nenhuma. São as perguntas hoje? 814 a 816. E ainda continua sobre as diferenças sociais. É a prova da riqueza e da miséria. A prova da riqueza, continuação. Então, são 2 minutinhos, vamos assistir e daqui a pouquinho o nosso amigo vai dar uma explicação para a gente. Capítulo 9. Lei de Igualdade. Provas da riqueza e da miséria. Perguntas 814 a 816. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Qual das 2 provas é mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Ambas o são igualmente. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza, e ele nunca julga ter o bastante para si mesmo. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais rico e poderoso é o homem, tanto mais obrigações tem a cumprir, e tanto maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse:
Em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pessoal, essa frase é meio forte, né? Quer dizer que, cara, eu sou rico, não vou entrar no reino do céu, né? É um reino, não um céu que nós antigamente pensávamos, mas um local de paz, né? Hoje em dia. Mas vamos pensar assim agora de uma forma mais atual, mais contemporânea com relação às pessoas abastadas, os ricos e aqueles que se tornaram miseráveis, não foram nem pobres, os miseráveis hoje que ocorre no mundo inteiro. Pela lei de causa e efeito, ação e reação, aquele que é o tirano hoje vai ser o miserável amanhã. Não é castigo, gente, não é castigo. O castigo não existe. É a lei de ação e reação. Inclusive, aí eles nos dizem que a escolha é nossa. Poxa, mas aquele que é miserável escolheu, sim, quando tomou consciência. Evidente que não é de um dia para o outro, não é porque a pessoa é uma pessoa cruel, é uma pessoa que impõe, né, a ganância, que ao desencarnar já toma consciência. Não é assim que funciona. Durante um período, ela passa num período de consciência e aí ele percebe o que está acontecendo e o que fez. E o remorso, muitas vezes, pede para que ele passe por aquilo como uma forma de autoflagelo mesmo. E assim recuperar novamente esse sentimento de paz, que leva muito, muito tempo, gente. Então, esse pessoal que sofre, parece até meio assim, um chavão meio, quer dizer, fiz mal, vou pagar, vou sofrer. É assim que funciona. É evidente que algumas pessoas, alguns espíritos mais elevados, em prol de uma família, eles pedem para ir naquele local de sofrimento para ajudar, para dar moral, né, digamos assim, né? Pô, eu vou sofrer junto com vocês, que assim para vocês, a hora que vocês precisarem do ombro, eu estou aqui, tá certo? Mas a gente tem que entender que não existe injustiça na lei de Deus. Não existe. Todos nós estamos aonde deveríamos estar, né, José? Então, eu queria te fazer uma pergunta que todo mundo escuta. Desculpe se a gente estiver sumindo de vez em quando, porque nós viramos espíritos. Nós estamos nos desdobrando, viu, gente? Olha assim, qual é a prova mais difícil? A gente escuta isso. É a prova da riqueza ou a prova da miséria? Olha, aí falou os dois, né? Que ele diz que aquele que se torna miserável, o que ele vai fazer? Ele vai se revoltar com Deus. Mas qual é a mais difícil? Mas eu acredito, eu particularmente acho que é a riqueza. Por quê? Porque é muito difícil. Dai o bastão e te mostrarei que é o cidadão. É muito difícil você se sentir poder. Você se sentir poderoso e, assim, alguém que é indestrutível, teoricamente, né? E cria um sentimento que o ego, né? O ego é o nosso maior inimigo. Tipo assim, com certeza. Se eu tenho algo contra você, vai depender da tua força, do teu poder, para mim não. Agora, se eu tenho poder, eu piso em qualquer um. Por isso que eles falam, o livro do Espírito insiste, por isso que Jesus falou que é mais fácil um camelo. Outra coisa, gente, o camelo que ele fala não é o camelo não, tá? É o nome que dava para aquele sisal, sabe, de costurar a roupa. O nome daquilo era camelo, na linguagem lá da... Então é aquele camelo lá, porque o camelo era muito grosso e a agulha era muito fina. Então tu enfiar o camelo no buraco da agulha era complicado, né? Então é aquele camelo, não é o camelo não, tá, gente? E qual é o grau de responsabilidade, por exemplo, vocês que estão assistindo devem ouvir vários casos, de uma pessoa que é dona de uma empresa e ela não cuida corretamente, não se preocupa com a saúde, com o bem-estar dos seus funcionários. Qual é o grau de responsabilidade? Total, ou não tem? Total. Ela vai responder por isso. Ela vai estar... Não é tipo assim, desencarnei e vou encarnar um funcionário. Não é assim que funciona. Ela vai... quer dizer, cada caso é um caso, tá, gente? Entendo isso, não é regra geral. Mas, por exemplo, ele foi um patrão cruel... na próxima encarnação ele vai ter empresa, vai sofrer com a empresa, digamos assim, ter altos e baixos e tal, né?
E vai indo até o momento, porque a coisa não acontece de uma hora para outra, ela vai ter, é gradual, né? Até o momento em que ele vai sofrer esse processo, né? De, por exemplo, por imprudência, talvez, falência, entendeu? E assim vai até chegar ao grau de ser um funcionário que vai sofrer. E tem um detalhe, viu, José? O filho, a esposa também são coniventes, tá? Ah, mas a esposa nunca se meteu na empresa, nunca fez nada, só ficava em casa de dondoca. Isso é conivência. Agora, mais uma perguntinha, até porque daqui a pouco a gente quer que o convidado fale, né? Convidado sensacional, galera. Aguarde. Mais uma perguntinha simples, assim, que eu acho que muita gente está passando por isso. Ou acha que está passando por isso. E talvez você entenda por que eu falei acha. Por que tem pessoas que lutam para ter dinheiro e não conseguem? Elas vão até a página 2, elas não conseguem ter nem um mínimo de conforto, ou às vezes um mínimo que era necessário. Você falou tudo. Para perceber que nós precisamos do necessário. O nosso problema é que a gente, às vezes, tem o necessário e busca além do necessário. Hoje, o universo como um todo, gente, o universo como um todo, não tolera, não permite mais o desperdício, a falta de necessidade. É gostoso? É. Ter uma mansão, gostoso ter 2 carros, ter um carro bom e de repente comprar um zero, ter um zero. Não é que isso aí, não, eu não posso fazer? Pode, ninguém está falando que não pode. Mas a luta, o que é lutar? Lutar é você tentar conquistar algo que realmente tenha um valor para você. Tanto é que você luta e parece que sempre falta algo, né? E tem pessoas que, olha, meu Deus, se eu tivesse, né, um décimo, né, e você está reclamando por não conquistar. É o que você falou, então, é para você despertar para o necessário. Entendi. Alguns casos. Outros... Ou, por exemplo, seria o caso de você empregar mal. Você já fez isso. Você empregou mal alguma fortuna. Eu ia falar isso agora. Que é o caso daquele dono da empresa, por exemplo? Sim, empregou mal o dinheiro, né? E você tem que valorizar o dinheiro. Então, o que acontece? Você acaba, a todo momento, quando você acha que está tudo bem, você despenca. Despenca, por quê? Para você valorizar, porque o dinheiro, gente, ele não é o dinheiro em si, tá? Mas é a condição que ele te dá. Por exemplo, eu não tenho nada contra, mas, por exemplo, um jogador de futebol, né? Vamos falar de futebol, nada contra. O cara ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. O cara faz um galpão para ter Lamborghini, Ferrari, tudo parada, só para poder alimentar aquela coleção. Né? Aquela coleção, o que significa? É assim, não vou dar nomes para não coisa. Se um jogador comprou uma Lamborghini, nem sei se existe, 500, que é o último, o outro vai e compra uma 600, né? Ah, mas não tem ainda, fabrica para mim. Quanto é que custa? 10 milhões, eu te dou os 10 milhões, entende? Então, essa competição não é nem de poder, não vou falar que poder, mas de vislumbre, né? De status, a palavra é status. Esse poder de status, né? Você fica lutando pelo status, porque não é de poder, porque o poder existe o confronto, né? E, então não é um confronto, é status, cada vez mais, uma mansão maior, uma mansão de 25 milhões, uma mansão não sei o quê. Quando, não que eles sejam responsáveis por isso, como às vezes eu vejo na internet, que está errado. Ah, fulano de tal ganha... jogador 25 milhões, enquanto o outro está sofrendo. Cada um tem a sua responsabilidade. Claro. Aquele que está sofrendo é responsável pelo que está acontecendo. Mas ele não está valorizando a oportunidade de utilizar esse dinheiro para poder em benefício de pessoas. Entendi. E para encerrar, Newton, e a questão daqueles que vivem na miséria? Eles são coitadinhos? Não. Isso é uma punição? Não. Não é punição e não são coitados. André Luiz, eu não lembro agora, você me perdoa que eu não lembro qual foi o livro, ele visita com um dos seus mentores, eu não sei se foi Clarence ou quem foi, lá na Serra Pelada. Ele vai até Serra Pelada e vê aquele povo e ele fica triste, né? Lá tem os feitores, né? Que fica, os caras não comem, não dormem, tudo por causa do ouro.
E aí ele falou, nossa, mas Deus, né, está aprendendo, pô, justiça, isso é castigo? Não, não é castigo não, isso aí é resgate. Castigo é uma coisa, resgate é outra. Isso. Então ele penetra na mente das pessoas, o mentor faz penetrar, e ali tem reis, milionários, eles veem a alma deles, né? Então, rei com as roupas tudo esfarrapadas, entendeu? Por quê? Porque ali ele fala, eles ainda não aprenderam. Entendi. Entendeu? Foi o que eu comentei sobre o empresário. Eles passaram por várias reencarnações tentando, né, resgatar, se recuperar, mas não aprenderam. Então eles têm que passar pelo... Ali já é expiação. Existem as provas, ali já é expiação. Perfeito. Então não tem, coitado, aquela criança que morre de fome lá na África, no Congo, por exemplo. Atualmente nós vimos, só para encerrar, que nós vamos falar com um artista, eu estou ansioso para conversar com ele, mas no Congo, que é o país, veja bem, gente, a gente não tem ideia, o Congo é o país mais rico do mundo. É o país mais rico do mundo. O Congo. Congo da África. É o país mais rico do mundo. Porém, tem a sociedade mais miserável do mundo. Por que país? Porque o país, diamante, ouro, prata, então ele é mais rico. Porém, o que acontece? É o governo... Fica tudo para o governo. Então, aquela criança que você vê lá no Congo e na África morrendo de fome, né? Que o fotógrafo até tem uma imagem horrível, que o fotógrafo bateu um abutre, né? Um abutre, a criança. Aquela criança é digna de compaixão, sim. Pena nunca, hein? Compaixão sempre. Porém, ele está espiando uma situação. Nós conversamos um tempo atrás, né, Zé, sobre a egrégora. Por que um cara que está lá na Ucrânia não vai embora, né, para o lado ali, né? Tem país ali que ele fica ali na Ucrânia cravado. Por quê? Porque é uma egrégora que fica, né? Uma psicosfera mental que prende você à situação. O pessoal que vive no Congo nasce e morre no Congo, até o momento que eles conseguem se libertar. Eu acho que está bem falado. Se vocês quiserem fazer algum comentário, a gente dá uma olhadinha, tá bom? Mas a gente está hoje agilizando. Ansiosos, né? Estamos até aguardando ele entrar. Daqui a pouquinho ele está entrando. Quem é o nosso convidado hoje? É um ator sensacional que vai dar o seu pitaco na primeiro sarau da arte espírita aqui no NED. O nosso querido Renato Prieto, né? Renato Prieto. Amigaço do Zé. Não, é da Dona Lola. É da Dona Lola. Ele sempre fala. Ele vai falar. Vai falar. É da Dona Lola, mas é assim, eu também faço pela Dona Lola, então somos dois. Somos três. Não tive o prazer de conhecer pessoalmente. A gente faz por ela. Mas a gente faz por ela. Porque a tarefa dela, a missão dela foi muito grande. E o que ela deixou, né? Então agora a gente vai vai pegar um link agora, a gente vai dar uma passagem agora e vocês vão assistir o Renato Prieto. Fiquem aí, não saiam, que quando nós voltarmos já estará o Renato Prieto aí com a gente, tá bom? Grande abraço a todos. Continuem conosco agora. Então, pessoal, como eu falei para vocês, aí o Nilton também, né? Nós estamos aqui recebendo, também fazendo parte, o NED fazendo parte do primeiro sarau espírita da Baixada Santista, o nosso companheiro Renato Prieto, um amigo, uma pessoa especial. Um cara sensacional. Sensacional, uma pessoa com conhecimento muito grande, com uma espiritualidade muito grande. E o Renato vai nos trazer um pouquinho, né, Renato? Renato, boa noite, tudo bem? Boa noite para vocês aí, para todo mundo que está nos vendo no momento. Boa noite. Renato, eu não preciso inspirar você, porque você já é uma pessoa inspirada, né? Você já tem o conhecimento. A gente quer deixar à vontade para você falar nesse sarau, né, Nilton? Que você fale um pouquinho sobre essa questão da arte, essa ligação da arte com o espiritismo e o que isso influencia na nossa vida. Fique à vontade, então. Olha, em primeiro lugar, é preciso que as pessoas do meio de qualquer cunho filosófico ou religioso, no caso nosso, espíritas, filosofia, se ela quer se desenvolver nesse caminho, ela tem que se preparar para isso. Porque observa que se você não tiver conhecimento, preparo, você vai fazer um trabalho desqualificado, né? Você precisa se preparar. Então, se você quer cantar,
Você tem que ter a humildade de, independente de já ter, digamos, um pouco do material já veio com você, você é afinado, as pessoas dizem que você canta bem, mas o planeta está cheio de pianistas e professores de canto. A gente tem que ter a humildade de nos especializarmos nesses meios. Na dança, no jazz, no clássico, no sapateado, na arte, na cultura, na literatura, enfim, todos os caminhos das artes. E o que eu observo, por exemplo, é que, às vezes, a pessoa vai para o pódio, para algum lugar, com aquele emblema, mas ele ou ela faz com muito amor, com muita dedicação. Ok, mas amor e dedicação não é justificativa para a falta de qualificação. Você tem que ter amor, dedicação e qualificação. Eu sempre digo para as pessoas assim, se você chegar na frente na hora do voo Rio-Brasília, Rio-São Paulo, Rio-Vitória, e disser, senhoras e senhores, nós já vamos decolar, peço a vocês que nos perdoem, o nosso comandante passou mal, mas tem um amigo nosso aqui no voo, um médico, o senhor, por favor, queria se aproximar, então ele vai conduzir o avião para nós, o doutor fulano de tal. Eu quero saber quantas pessoas vão ficar dentro do avião, sabendo que tem uma pessoa que não sabe pilotar lá. Então, quem tem que pilotar a arte, a cultura, a escrita, o livro, quem tem que pilotar é quem se preparou para pilotar. E aí, às vezes, sabe quando diz não é o mal que é absoluto, é o bem que é pusilânime? Quando a gente silencia diante da desqualificação da pessoa e silencia por amor, a gente não quer ser deselegante, a gente não quer não tratar com amor, não quer, e deixa a pessoa ocupando o espaço, às vezes pensando que ela está capacitada para ocupar o espaço, porque ninguém fala nada, não é? Hoje, por exemplo, eu vi isso, uma pessoa publicou, uma amiga minha, publicou um vídeo da sua alegria cantando com uma fulana de tal, e ela desafinava avassaladoramente. Como você publica, por exemplo, um vídeo, digamos, eu cantando com o fulano de tal, ele cantando lindamente e eu desafinando. Será que ninguém me falou que eu estava desafinando? Será que eu não ouvi que eu estava desafinando? Então, a arte é uma das maiores molas propulsoras para a divulgação dos assuntos da espiritualidade. Observem que mesmo a doutrina codificada por Allan Kardec, ela estava ali fazendo o seu trabalho, mas ela veio à luz do público quando nós, artistas e espíritas, começamos a colocar o conteúdo nas novelas, nos programas de televisão, nos especiais de final de ano, né? e nos seriados, nos documentários. A gente deu visibilidade para a doutrina espírita, mas a visibilidade ela começou exatamente por causa disso. Porque quem estava na frente, procurando dar visibilidade, ou dizendo para o outro, olha, presta atenção nisso aqui, o que você acha dessa cena com esse olhar, falando sobre a reencarnação, vida após a morte, outras vidas? Você tinha sempre gente, diretor, roteirista, todo mundo muito qualificado. Por isso a novela Viagem é sempre reprisada e cada vez com mais e mais público. Ela é o maior sucesso da TV Globo no horário das 19 horas, não é? Então, a arte é de suma importância, mas é importante do mesmo tamanho que a arte que as pessoas se vistam de humildade e se perguntem a todos à sua volta se elas estão preparadas para aquilo ali. Se elas precisam se preparar melhor, se elas precisam estudar mais, se elas precisam ter mais embasamento, mais literatura, precisam estudar mais dança, jazz, clássico, sapateado, fazer mais aula, mais isso, mais aquilo, para se equipar, para poder oferecer para o público o melhor, o qualificado. E aí, automaticamente, você consegue colocar o conteúdo que você quer colocar naquilo que você quer fazer. Aí alguém vai dizer assim, mas Renato, o amor, me fala do amor, me fala da dedicação e da boa vontade. Sim, ela pode ter amor,
ela pode ter boa vontade, mas ela não é instrumentadora. Ninguém vai chamar ela para instrumentar uma cirurgia delicada que vai salvar uma vida. Vai chamar um técnico de enfermagem que tem conhecimento de instrumentação. Por quê que na hora que você vai entregar literatura, você vai entregar com uma pessoa que não está preparada? Com a justificativa que ela tem amor, dedicação. Não, isso não justifica. Então, assim, se você quer fazer isso, eu quero que cada vez mais gente queira fazer isso, você tem que se perguntar se você está preparado para isso. Porque, como diz o meu médico, doutor João Batista, esse caminho não é para quem quer, é para quem aguenta. O caminho das artes, da cultura como um todo, não é para quem quer, é para quem aguenta, para quem suporta. E aí você tem que passar a vida inteira se reespecializando. Toda hora estudando, toda hora aprendendo, toda hora observando, lendo, para você poder oferecer melhor o público. Mas com essa qualificação, você entra num palco vazio, com uma lamparina acesa na sua cabeça, ou uma vela, ou apenas uma lâmpada, você segura o público por 1h30, porque você está qualificado para fazer humor, para fazer emoção, para contar história, para fazer entretenimento, você está preparado para isso. E aí, uma vez eu até perguntei isso para um amigo meu espiritual, chamado Raícha. Chegou uma época ali atrás, uns 15 anos atrás, que era grupo para tudo quanto é lado, gente de tudo quanto é lado, que resolveu fazer, por exemplo, espetáculos espíritas. E eu falei, mas gente, se você fazer um espetáculo que não tem qualificação, o público vai esvaziar, o público vai se retirar do teatro. O público não vai querer voltar, ele vai dizer, aquilo aí eu já vi, aquilo ali não é bacana e tal. E eu falei da minha preocupação e Raícha me falou assim, continua a sua jornada. Eles passarão, você ficarão, fazendo trocadilho com a poesia. Por quê? Aí o público, ele sabe aonde ele se dirige. Eu costumo dizer que o público, ele caminha por identificação. E são poucas as pessoas que o público tem identificação. Então, aplausos para os fóruns de arte, aplausos para todos os encontros de arte, aplausos para quem quer falar de arte e cultura como um todo, de literatura, de música, todos os segmentos, mas aplausos mais ainda se nós nos chamarmos atenção o tempo todo, no sentido de ver qual é a nossa capacitação, se nós estamos precisando de nos capacitar melhor. Gente, eu pego um texto, hoje, por exemplo, eu fiquei 4 horas em cima de 2 páginas de texto. 4 horas. Lendo, reestudando, falando, pesquisando, me ouvindo para entender, para poder dar para o público melhor. Então, assim, que tenhamos no nosso coração a importância de que a arte é propulsora para a doutrina espírita, mas tenhamos no nosso coração a responsabilidade, a humildade de que, por exemplo, eu só sei que nada sei. Preciso aprender com quem sabe mais do que eu. Tem que observar quem sabe, perguntar quem pode me ensinar. Porque na vida existem pessoas que são mestres e tem gente que é professor, e tem gente que é aluno. E mesmo o aluno, ele de repente ele é mestre de alguém numa outra área. Mesmo o mestre tem outro mestre dele também. E um tem que ter humildade de aprender com o outro e compreender que você não está preparado para ocupar o lugar de mestre ainda. Você ainda é aluno naquela área. E aí tem que ter humildade e dizer, vou aprender, vou aprender, vou aprender. Então, viva a arte que salva a humanidade, viva a arte que conduz a pessoa ao etéreo, viva a arte sempre, mas viva a responsabilidade e a humildade de a gente se reespecializar, procurar a especialização, procurar nos equiparmos para o melhor. Porque numa situação difícil, por exemplo, como é que você faz? Não é? Você está preparado, você faz. Faltou luz dentro do teatro, não é? Acenderam-se velas, como é que você faz? Se você sabe fazer, você faz. Você está preparado para segurar uma circunstância dessa. É isso só que eu falo, assim, nesse sentido, de que viva todos os tipos de manifestações e possibilidades, mas
vamos vestir o tempo todo a humildade no nosso coração, no sentido de dizer, eu preciso aprender melhor isso. Eu ainda faço até... Olha, gente, eu canto, quem me conhece sabe que eu canto sem dificuldade, afinado, né, bem colocado. Não sou cantor, sou ator que canta, mas eu ainda hoje, depois de quase 30 anos, eu ainda faço 2, 3 aulas de voz por semana. Eu ainda faço. É importante para manter essa minha ferramenta. Não é? Ela é hidratada. Então é isso. Viva a arte que nos salva. Você falou um negócio interessante, falou assim que tem hora que acontece uns negócios assim que você tem que improvisar. Você tem alguma história assim sua que tu ficou numa roubada durante uma peça importante? Sei lá, que você falou assim, apagou a luz. Já passou algum perrengue? Olha, tem muita história, mas eu vou falar continuar do assunto do preparo. Eu estava no Teatro dos Quatro, teatro que era do Sérgio Brito, Teatro dos Quatro, 4 atores, 4 técnicos, e teatro lotado, todas as cadeiras ocupadas. Quando eu entrei em cena, na primeira cena, a luz apagou. Acabou a luz do teatro. Cara. E aí, naquela escuridão sepulcral, eu escutei uma voz de fora gritando, calma, estourou um transformador na rua próximo do teatro. Tenham calma, não saiam de onde vocês estão. Alguém da segurança falou. E aí, eu saí para os bastidores e o produtor, que não era eu, o produtor, ele disse, Renato, que desespero, é a última semana de apresentação, é o dinheiro para pagar os técnicos, casa lotada, eu vou devolver o ingresso. Falei, não, por que não se devolve o ingresso? Arruma aí umas lamparinas e umas velas, e eles tinham. E eu entrei em cena e comecei a improvisar histórias com o público, engraçadas, emocionantes. A luz do teatro voltou, depois de 40 minutos. Caramba. Eu fiquei 40 minutos improvisando. Histórias, causas de bastidores, contando. A luz voltou, alguém falou, vamos recomeçar que a luz voltou. E alguém na plateia disse assim, primeiro deixa ele acabar de contar a história, que eu quero saber o final. Agora veja a minha situação, eu estava criando histórias. Eu estava criando uma história, eu não estava contando uma história com H. Eu estava contando uma história com E. Que eu estava criando naquele momento. E aí, eu arrumei um final para a história e saí. Até hoje eu encontro gente em algum lugar que estava nesse dia, que diz, eu estava lá nesse dia que você fez essa improvisação toda, blá, blá, blá. E outras muitas situações, entendeu? Assim, eu amo muito o que eu faço, gente. Eu adoro o arte, adoro cultura. Eu trabalho feito um cavalo, gente. Eu não sou charrete, minha gente. Eu sou o cavalo que puxa charrete. Eu sou o cara que está lá na frente com a bresto na boca e puxando aquela carroça com alegria, com gratidão. Para mim, isso não é trabalho, é servidão. Eu estou servindo, entendeu? É isso. Por isso que faz a diferença, né? A criatividade vem de tudo isso. Como você faz por amor, né? Isso está em você, isso reflete de você, né? Então, eu acho que a diferença do profissional que faz comercialmente, o profissional que faz por amor, está aí. A tua criatividade é a sua imagem, né? O que você sente, o que sai do seu coração. Você conseguiu construir a história porque ela veio do seu coração, né? Do seu amor. Claro, né? Eu acho que é isso que é visível, né? É visível. Mas eu também tinha humildade, eu teria humildade. Quando eu comecei com essa ideia toda, eu já era formado, eu já tinha feito novela, eu já tinha feito grandes espetáculos, já feito espetáculos com os maiores atores do Brasil, já tinha feito grandes espetáculos, mas sempre espírita, a vida inteira. Quando eu me juntei ao grupo todo para fazer os espetáculos, ali naquele início, por exemplo, se eu tivesse começado com 100 pessoas na plateia e no dia seguinte tivesse 95, a minha lanterna vermelha iria acender. Se no terceiro dia de espetáculo tivesse 85, eu ia acender 2 lanternas vermelhas. Na semana seguinte, se tivesse 70, eu ia acender 200 lanternas vermelhas. E eu teria que ter a humildade de recuar e ver o que estava acontecendo, porque o público começou do alto e foi decrescente.
Eu comecei com um teatro de 400 lugares lotado, e nos posteriores foi esvaziando, não. Não aconteceu isso. Eu comecei com, digamos, eu não comecei com 400 e fui esvaziando o teatro. Eu comecei com 30 e pulou para 50, 70, 90. Então, toda semana eu tinha um incentivo de dizer, nossa, semana passada a gente só conseguiu trazer 100 pessoas por dia. Essa semana já foram 120. Alguém poderia dizer assim, mas 20 pessoas 20%, é muita coisa. São 20%. É muita coisa. Na semana seguinte, tinha, digamos, 150. Aí a pessoa diria, mas 30 pessoas. Peraí, mas olha só, não são 20%, são 42%, sei lá. E na semana seguinte, 200, 300, 400, lotou o teatro. Aí abriu uma nova sessão, lotou. De um por um, eu cheguei em 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Aí de 1 milhão eu virei 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões. E eu, nesse momento, eu estou próximo de 7 milhões de pessoas. Então, se eu olhasse o organograma e não tivesse subindo, digamos, 6 milhões e 1, e 2, e 10, e 20, e 100, 6 milhões e 200, e tivesse em decrescente, eu teria que saber o que estava acontecendo. O erro está comigo, entendeu? Então, eu continuei incentivado, com o Divaldo Franco me incentivando, com o Chico Xavier me incentivando, com os amigos espirituais me incentivando, mas eu o tempo todo estudando, aprendendo, observando, e o público em ordem crescente. E crescente vagarosamente, não foi uma explosão demográfica. Ele foi subindo vagarosamente no seu tempo. Mas sempre estou aqui com a antena ligada no sentido, como é que é? Onde é? Como é que eu faço para aprender? Como é que faz isso? Como é que liga o botão aí? Me diga. Missão cumprida, né? O sentimento de missão cumprida. Você vê esse processo crescendo, você vê o retorno do seu trabalho, né? Eu acho que isso não tem preço, né? Você saber que aquilo, o investimento que você está fazendo, seus dias, das suas horas, das suas noites de sono perdidas, ou ganhas, né? Que você, na realidade, acaba ganhando com isso, né? Mas você, nesse investimento, você vê o retorno, isso aí dá um sentimento de dever cumprido, não dá, Renato? Cada passo adiante, como diz Joana de Anjos, você está recebendo uma promoção de novas responsabilidades. Claro que você acha que a espiritualidade vai ficar entregando responsabilidade na mão de uma pessoa que pode destruir tudo que se construiu em 100 anos? Não pode. Então, aquelas que ficam fazendo suas gracinhas e gracejos, que não deveriam fazer gracinhas e gracejos com um assunto que depende de disciplina, estudo, dedicação, essas pessoas vão se esvaziando, o público esvazia. A que faz corretamente, sabe como aquela história de infantil dos 3 porquinhos? Os 2 vagabundinhos que não construíram casas resistentes, bem feitas, o lobo mau vem e derruba. E, no final das contas, eles têm que se ir para a casa do irmão, que construiu a casa decente, de cimento, de viga, bem feita, corretamente, e, além de se proteger, ainda protege os 2 irmãos. Quem constrói uma casa de alicerce profundo, constrói uma casa para a vida toda. Então, o que eu acho é que a espiritualidade, à medida que você cumpre bem uma tarefa, ela vai entregando nas suas mãos, ela vai entregando promoções de novas responsabilidades, porque sabe que você já não vai mais falhar. Você já está fincado direitinho no chão e tal. Porque senão é perigoso. Observa que volta e meia tem alguém que faz barulho onde não deveria fazer, não é? Vem a público usando os mecanismos da internet e começa a falar que o João falou que a Maria disse que o Paulo estava e o Beltrano disse que também estava presente. Pronto. Aí alguém entra no meio para defender, o outro entra para reclamar. Aí cria-se uma celeuma, às vezes, com uma pessoa que está desencarnada, que não está aqui para se defender, não está aqui para se posicionar. Entendeu? De qualquer área, de qualquer filosofia, de qualquer lugar. Entendeu? Então, a gente precisa tomar cuidado. Os bons espíritos não ficam andando com gente que está na vagabundagem, gente. Entendeu? Quer vagabundear? Vai fazer o que você quiser agora. Você ficar uma encarnação inteira
de 0 a 80 anos fazendo turismo no corpo, vai querer o quê? Rogar a Deus a oportunidade, implorar aos espíritos a bondade, pedir a bondade dos espíritos, porque assim, os nossos protetores e amigos espirituais, eles querem e podem nos ajudar, mas é preciso que a gente ofereça a eles condições para nos ajudar. A gente tem que ter coisas para eles que sustente o bem que eles podem fazer por nós. Agora, as pessoas pedem um milagre, mas não fazem milagre porque elas pedem dias melhores, mas não se tornam pessoas melhores. Elas pedem, por exemplo, pedir ajuda, socorro aos espíritos, a caridade, mas não faz caridade com o próximo. Eu quero ter dias melhores, mas não se tornam pessoas melhores. Então, não é assim que a banda toca. Você não pode ficar num corpo durante 90 anos, 80, fazendo turismo. Então, eu acho que a espiritualidade superior, ela vai encaminhando na direção daquelas pessoas que merecem receber promoções de novas responsabilidades. Porque, assim, eu estou agora, daqui para frente, caminho para retornar ao plano espiritual, do ponto de vista técnico, o que eu ganhei com isso, gente? Eu não comprei nada, não tenho nada de material, não fiz riqueza, não construí impérios, não comprei iate, não comprei avião, não comprei apartamento triplex, eu não comprei carro do ano, eu não comprei. Só, por exemplo, entendeu? Eu invisto o que eu tenho. Essa semana eu estava discutindo isso com uma pessoa do meio espírita que tem muito abastado financeiramente e que me disse assim, mas eu vou investir isso, eu não sei se vai retornar. Eu disse, mas eu não investi o meu dinheiro que eu ganhei no meu contrato na TV Globo, no meu contrato na antiga Manchete, no meu contrato que eu tive com a Fox, o meu contrato que eu tive com a Indiana Filmes, o meu contrato que eu tive com a Disney Company. Eu peguei o meu dinheiro do meu trabalho, do meu suor, e peguei o meu dinheiro e fui lá e criei um novo espetáculo. E não estou esperando que vai me dar retorno. Eu quero saber o que aquilo vai fazer de bem para o outro, o que vai ajudar na divulgação da doutrina espírita, o que aquilo vai levar, aquilo vai para o mundo. Um espetáculo teatral o mundo inteiro pode assistir, um filme o mundo inteiro pode assistir. Então, o que eu observo é que a espiritualidade, ela não dá corda. Ela não dá corda para esse tipo de gente, entendeu? Somos todos filhos de Deus. Todos somos a proteção divina. Nenhum de nós vai se perder. Mas você há de convir que tem gente que, mesmo com 90 anos, como o Divaldo, ainda vai fazer palestra em Portugal, vai trabalhar com problema de saúde, se arrastando de cadeira de roda, levado, entendeu? E tem gente que fica, qualquer coisa reclama. Então é preciso saber o seguinte, ofereça aos seus amigos espirituais base que sustente o bem que eles podem fazer por você. E vão fazer. Porque se tem alguém que pode tirar da sua frente o teu débitos, né, suas dívidas do passado, né? Quem pode fazer isso, postergar, quem pode eliminar é o Criador, e pode fazer isso, não é? Porque aí, se você tem provas difíceis, expiações difíceis, você dá tanto material na mão do Criador, dos seus advogados da espiritualidade, que pode ser postergado, pode ser transmutado, pode ser encerrado, mas sem trabalho, fazendo turismo no corpo, meu amigo, esquece, porque não vai, ok? Vai lá. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Com o nosso Larum, nosso Lador, que foi um sucesso, hiper sucesso, a gente sabe disso, né? Você acha que há a possibilidade de repente, fazer, renúncia? Tu acha que ou fica difícil por causa da produção? Esses livros que são mensageiros, tem a possibilidade? Você acha? Companheiro, para fazer um já é complicado, imagina uma saga. Eu tenho que ter investidor. O do público, né? O problema é o seguinte, que os grandes espíritas que têm dinheiro para investir estão guardando dinheiro para a próxima encarnação. Então, aí complica. Mas, vamos continuar tentando, gente. Eu sou aquele que bota o pé na porta. Se fechar, quebra o meu pé. Entendeu? Então, é isso que eu falo, que a espiritualidade investe em quem não desiste. Porque a palavra desistir não está no meu dicionário. Se você for fechar a porta, eu boto o pé. Entendeu? Se aquilo que eu quero fazer é correto,
tem que ser feito, é preciso ser feito, não pode deixar de ser feito, eu não tenho dúvidas nenhuma que precisa ser feito, eu vou botar o pé, eu quero ver se fechar a porta, vai quebrar minha perna. Então, a espiritualidade vai investir, eu vou entrar. Entendeu? Em algum lugar, por alguma fresta, eu vou entrar. Então, os nossos protetores nos ajudam muito. Eu espero, antes de sair dessa encarnação, deixar muitos filmes, muitas séries, muitas coisas. Tem muita coisa por aí. Oremos. Isso. Renato, só para a gente finalizar, que eu sei que você tem um compromisso, a gente quer aproveitar esses minutos finais para falar assim, agora, além da peça nova, que você, se você puder falar alguma coisa da peça nova, eu gostaria. Mas também, eu queria que você falasse, você agora é uma pessoa antenada na tecnologia. Os seus espetáculos agora também passam online. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para quem é em benefício, e se você puder dar um spoiler lá sobre a peça que você vai fazer. Sabemos que você estará em março aqui, né, conosco aqui em Santos. Você vai estar com uma peça. Dá para falar alguma coisa ou não? Eu estou ensaiando um espetáculo novo para fechar um triângulo. Chico Xavier tem 20 anos que desencarnou, então foi feito um documentário que o Wagner dirigiu, foi feito o filme Nosso Lar 2 dos Mensageiros, que estreia ano que vem, e eu vou fazer o espetáculo de teatro Chico Xavier em pessoa, e não pense que você já viu. Não é nada do que você já tenha visto, então nem dá para dar spoiler, porque assim, se você acha que já viu alguma coisa ali dentro, não viu. Tudo foi escrito especialmente dentro de um esquema em que você vai se surpreender no teatro. Bom, isso é uma coisa. No caso dos espetáculos online, eu comecei com eles para ajudar também as pessoas, onde elas estivessem, com dificuldade, sabendo que ela poderia entrar aqui no telefone, no tablet, na televisão, no computador, e assistir. E também levantar uma bilheteria para ajudar técnicos, artistas, que estavam passando muita dificuldade. Afinal de contas, as pessoas precisam trabalhar. Então, assim, eu sempre digo para as pessoas, se tem alguém que conhece aqui, essa aí é a peça, Encontros Impossíveis. Se tem alguém que conhece, por exemplo, como é que é desemprego, somos nós autônomos. Eu sei como é que é. Às vezes a pessoa diz, eu estou desempregado. Eu digo, mas eu estou desempregado há 30 anos, gente. Eu fiquei desempregado. Meu bem, eu estou desempregado desde que eu reencarnei que eu estou desempregado. Entendeu? E sempre teve pão para comer, um copo de água para beber, uma cama para dormir. Entendeu? Deus não vai negar a um trabalhador uma possibilidade. Tem que ter fé. Então, esse espetáculo, nesse final de semana agora, dia 10, 11 de dezembro, às 20 horas, as pessoas podem assistir online, ingresso custa R$20, e compra o ingresso no ingressos.searadejosé.org.br. Por que Seara de José? Porque eu era amigo da Lola, não porque eu sou amigo de Zé Maria. Zé Maria não é boa gente. Eu sempre digo para ele assim, como é que vai, Lola? Só falo com você porque você é filho da Lola. Eu amava a Lola, Lola me amava. Eu e a Lola era uma maçã só. Ela me amava o tempo todo, eu também amava ela, era uma gracinha. Então, assim, ingressos.searadejosé.org.br por causa da Lola, porque eu amo a Lola. Adquire seu ingresso, assiste o espetáculo em casa, no telefone, no tablet, não é? Passa lá pelo Bluetooth para a televisão. O Zé Maria está a posto para tirar todas as informações e vamos em frente, minha gente. Vamos em frente porque a gente não para. Então, no momento, temos isso. Assistam online esse espetáculo, nesse final de semana de dezembro agora, e aguardem para o ano que vem, no início, Chico Xavier em pessoa. Bacana, Renato. Olha, a gente quer agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. A gente sabe que você tem uma pessoa extremamente ocupada, né? Você quiser. Não, eu quero agradecer a sua presença, Renato, e dizer que você é uma pessoa sensacional, né? Que Deus abençoe cada vez mais essa sua jornada, que você conquiste tudo aquilo que eu sei que o seu problema não é grana, eu já sei disso, que você é uma pessoa iluminada, mas que todos os seus sonhos se realizem o triplo do que se realizaram aquilo que você conquistou. Ele pensa em todo mundo. Ele tem um coração, esse homem tem um coração, e é isso que eu admiro nele. Ele. Né? Não só como ator, mas principalmente esse homem, que ele vê, todas as pessoas que precisam, que estão ali ao redor dele, ele se preocupa. Isso é importantíssimo. E é por isso que a espiritualidade, com certeza, escolheu você para ficar
na história, né, como o André Luiz, né, das duas, porque não é por acaso, não é para qualquer um, né? Então, eu acho que não é por acaso mesmo, né? E você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa iluminada. Eu agradeço. Eu agradeço, gente. Na verdade, assim, faço tudo por amor, né? Não faço porque aquilo é débito. Não, por amor. Eu faço por amor, sou muito grato pelas oportunidades que o Plano Espiritual oferece. Faço esse trabalho com o Seara de José, já falei em homenagem à minha querida Lola. E eu faço né, porque acho que é importante fazer. Espero estar fazendo o melhor possível. E agradeço pelas oportunidades que a espiritualidade me dá. E servir é a honra que nos compete. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Espero que eu tenha deixado aí algum conteúdo que responsabilize as pessoas pela cultura e pela arte e que façamos melhor e que os empresários invistam cada vez mais para que se possa falar para o mundo inteiro. Isso. Posso te pedir só mais uma coisinha para terminar? Nesse momento, nós estamos em 5 redes sociais, e uma delas é a rede de tratamento do Seara, onde tem os tratamentos do Seara. As pessoas sempre pedem para a gente fazer uma pequena prece no final. Será que você faria para a gente uma prece para encerrar? Tá bom. Vamos pedir aos nossos amigos e protetores espirituais, a todos os médicos da espiritualidade, amiga, que estendam as mãos sobre todos aqueles que nesse momento estão com suas mãos para cima, pedindo a caridade, a saúde, a tranquilidade, o trabalho, o emprego, o equilíbrio emocional e espiritual. Que nesse final de ano, principalmente, em que as almas são mais tocadas pela generosidade, pela presença maior, ainda mais presente do Cristo, que todos que estejam precisando de quê, de algo, como, não importa o quê, sejam beneficiadas nesse momento, amparadas, iluminadas com o teu amor, com a tua paz e a tua luz. Assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus, sintam-se abraçados e que Deus ilumine os vossos corações. Tchau, pessoal. Tchau. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da